Bem-vindos a todos. Esse aqui é o Papo de Corredor, o novo podcast do iFood Benefícios. Eu sou a Natália Ubila, sou Head de People aqui no iFood Benefícios. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é crucial na área de recursos humanos, que é resiliência emocional. A ideia é que a gente explore um pouquinho aqui sobre como nós, RHs, podemos desenvolver essa skill que é super importante aí para a atividade que a gente executa, como é que a gente pode gerenciar estresse, solidão e mais um tanto de outras coisas que passam pelo nosso dia a dia. Estou super contente aqui de receber a Carol Kazama. Ela é Head de People da Factorial, uma startup, uma HR Tech dedicada à centralização de processos de RH e DP. Carol, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado aí o nosso convite. Conta um pouquinho sobre quem é você, sobre o que você faz na Factorial e também vou te pedir para contar como é que você usa o seu iFood Benefícios. Muito bom, Nath. Bom, muito feliz de estar aqui, primeiramente, antes de tudo. Obrigada por você, pela equipe, todo mundo que está por trás aí também dos bastidores, nessa estreia. Chique, Tá? né, gente? Do Papo no Corredor. Papo de Corredor. E vamos combinar que Papo de Corredor é uma coisa que o RH tá sempre atento, tá sempre de olho. Então, eu espero que vocês possam ouvir e acompanhar esse tema que é tão importante para o RH, né? Resiliência emocional. E na Factorial a gente acaba sempre estando a par de toda o ciclo ali do RH, e a gestão emocional de talentos é uma coisa muito importante também, e para o próprio RH, para o próprio líder de equipe de RH. E lá na Factorial, é claro que nós usamos o iFood Benefício. Estou com o meu iFood aqui no bolso, não posso tirar ele. Maravilhosa, de iFood Benefícios. Não, é emergencial. Justo. E eu acho que o iFood Benefícios, para mim, ele é o cartãozinho do bolso, porque ele traz muitos benefícios mesmo. Não é só um cartão de alimentação, de transporte. E hoje eu acho que o que quebra mais o galho é o Clube iFood ali. Clube iFood é bom, né? Hoje eu tô com a garganta um pouquinho assim, enroscada. Já vou pedir uma farmacinha daqui a pouco. E eu sei que vai ter um desconto lá bacana por lá. Farmacinha, depois um lamen, né? Quentinho. Nossa, uma ótima ideia. Boa. Carol, conta pra gente, assim, acho que na sua visão, o que de fato é resiliência emocional, né? Assim, e como é que você entende isso no dia a dia do RH, assim, na sua função, enfim, de tudo que você viveu aí até hoje? Cara, eu acho que resiliência emocional, de uns anos para cá, na verdade, os debates de saúde mental, de autoconhecimento, eles estão muito mais acessíveis, eles estão muito mais desconstruídos e democratizados. Então, tem muitas definições do que é resiliência emocional, mas eu, um pouco academicista ali, acho que a definição do Daniel Goleman, que ele escreve sobre inteligência emocional de uma maneira geral, é o que mais eu acredito que contempla, porque a resiliência emocional ela pode estar dentro da inteligência emocional de uma maneira geral. E quando a gente consegue usar a resiliência emocional como uma ferramenta, é quando a gente gere o estresse, a gente gere a solidão e consegue usar daquele momento estressante ou de alguma maneira sai do controle de uma maneira fácil, rápida, determinada e tirar algo positivo ou poder trazer algo positivo para aquela situação que é estressante. Então, acredito que quando a gente pensa em resiliência emocional, uma pessoa que ela é resiliente, que ela consegue pegar desafios e tornar impossibilidades em oportunidades, dentro do RH, é imprescindível. E a gente está lidando com, talvez, o bem de uma empresa ou de uma companhia que é o mais instável que existe. O produto a gente controla, ali é o sistema, a gente tem os devs, mas as pessoas são pessoas. Elas podem reagir de N maneiras, elas podem ter histórias, N backgrounds. E acredito que o RH precisa estar resiliente para poder lidar com cada uma dessas pessoas da maneira que elas precisam ter e merecem ser respeitadas e tratadas. As situações que acontecem na empresa também, o RH precisa estar preparado de alguma maneira para poder colocar seus vieses, colocar a sua emoção, às vezes um pouco de lado, ou trazer para perto mesmo, mas de uma maneira controlada. E acredito que a resiliência emocional para RH seria mais ou menos isso. Que legal. Eu gosto muito da sua fala, né? Assim, que a gente lida com pessoas e as pessoas elas têm histórias e vivências diferentes, mas tem um elemento aqui que ele é tão sensível quanto tem um dia que você tá bem e tem um dia que você não tá e os times não estão bem, enfim, então
é muito mais volátil, né? Assim, acho que Total. tem o elemento ambiente, tem o elemento histórico, mas tem o dia, assim, putz, não acordei bem e aquilo pode gerar, de repente, uma situação que gera um baita estresse, assim. E aí, Uhum. falando de situações, assim, em RH, hoje, no seu dia a dia, assim, acho que, né, na vivência que você tem em RH, quais são, na sua visão, né, os eventos aí que mais exigem resiliência emocional da gente? Nossa, Nath, você vai poder me confirmar aí, faz assim um aceno na Pode deixar, cabeça, vou fazer se aqui, eu né? tiver. Eu acredito que em qualquer parte do RH, desde o recrutamento e seleção, pessoa que cuida da folha, pessoa que cuida dos benefícios, pessoa que cuida do desenvolvimento de talentos, HRBP, todo mundo vai passar por um momento de conflito. Seja o conflito de ideia, o conflito do planejamento, o conflito que está acontecendo entre pessoas de fato. E eu acho que nesse momento, se a gente não desenvolve essa resiliência para poder ser um resolutivo daquele conflito, resolvedor Uhum. daquela situação, é, pode ser que se torne muito mais difícil ou até aumente o conflito, né? Então, acho que o conflito entre pessoas, entre situações, é uma coisa que acontece sempre. Demissões. É uma coisa difícil, mas acontece. Uhum. E como alinhar aquele desligamento que vai afetar uma pessoa, vai afetar uma família. Às vezes, quando são desligamentos que vão afetar uma área, como que a gente alinha? Como que a gente pode se comunicar de maneira que seja assertiva, não violenta? Até mesmo demissões que às vezes são por motivos mais delicados, por performance, e precisa dar um Super delicado. feedback, algo nesse sentido. Então, a resiliência também vem ali de uma maneira muito ativa e não só para o RH, mas para empoderar um gestor para que ele também seja resiliente nesse momento, né? Porque o RH não demite ninguém, vamos combinar. Aham. Bem lembrado, né, Bem pessoal? lembrado. Aham. E acredito que muito pela alta carga do trabalho também do RH. Porque é uma coisa que a gente precisa falar. Às vezes, qualquer coisinha que não encaixa ali no marketing, não encaixa ali no financeiro, RH cuida. Vamos mandar lá com a Nath manda bem, Aham. a Nath vai dar jeito. E eu acredito que o RH tem culturalmente essa questão de não, vamos lá, deixa eu ver como que eu posso apoiar e tal. Mas uma hora o copinho transborda ali, né? Com Então, certeza. como que o RH consegue ser resiliente, lidar com essas demandas que vão surgindo o tempo todo, dependendo do dia, às vezes tem Aham. mais demanda do que outros, e conseguir ser resiliente para conseguir realmente ser resolutivo para essas coisas também. Boa. Eu acho que é muito do dia a dia, todo mundo que ouve a gente aqui, que é de RH, com certeza acho que se identifica bastante na sua fala. Eu costumo brincar que ser RH para quem tem filho, enfim, é meio ser mãe de recém-nascido, assim, né? Pô, você tem que dar conta, o filho é seu, assim, vai lá e ninguém te pergunta, você também, você quer uma água, assim, como é que você tá, assim, isso não costuma acontecer. Uhum. E acaba que chama a atenção da gente quando tem alguém, né? Porque tem pessoas que são mais sensíveis, falam, putz, mas e você, como é que você tá? Você fala, nossa, mas gente, Ninguém me perguntou ninguém isso. me perguntou, assim, você não sabe nem como reagir, assim. E aí acho que nessa linha acaba sendo, de fato, né, uma função, né, acho que bastante solitária. E que na sua visão, Carol, a gente pode fazer, acho que para desenvolver essa resiliência emocional, né? Enfim, acho que lidar com essa carga de estresse que vem junto com a nossa profissão. Quando eu vi esse tema, né, de gerir estresse, solidão, e colocar essa palavra solidão, eu acho que eu nunca tinha pensado, talvez pensado internamente, mas não colocado a palavra. Aham. E realmente é muito solitário, né? Você lidar com N situações, N problemas e às vezes não ter um colega que pode dividir ali de fato, porque ele também tem as questões deles. Então, acredito que o primeiro ponto principal para um RH poder lidar com essa resiliência para lidar com as situações do dia a dia é desenvolver uma autoconsciência, um autoconhecimento. Não é no sentido de você pegar, se armar e se tornar uma máquina ali, ter uma armadura, ser forte, não poder mostrar fraqueza. Longe disso. Pelo contrário, saber quais são suas fraquezas, saber quais são suas vulnerabilidades, seus pontos fracos, o que é difícil para você, qual é tipo de situação que não é tão fácil para você lidar. E quando a pessoa, o profissional, tem essa autoconsciência de saber os seus pontos fracos, os pontos fortes se destacam muito. Uhum. Então, eu acho que quando a gente está falando de resiliência, uma pessoa que quer
pegar situações estressoras e trazer algo a mais ali positivo daquilo, que não é fácil, precisa se conhecer. E quando se conhece, nesse processo de se conhecer, saber o dizer ou não, Uhum. colocar um limite, acho que essa técnica, não sei se são técnicas, mas Aham. o autoconhecimento, saber o dizer ou não, viver ali o presente, colocar metas realistas e dar esse tempo a você é o passo principal, o primeiro passo para a resiliência emocional. Depois disso, um exercício físico vai te ajudar, um Uhum. mindfulness e outras técnicas de relaxamento vão apoiar. Mas se esse centro, essa autoconsciência, esses limites, essa reavaliação, esse suporte que às vezes você vai buscar em outra pessoa, um profissional da saúde mental. Uhum. Se você não tem esse cerne, as outras coisas que também são importantes, que é a alimentação, que é o exercício, eles sozinhos não vão fazer muita coisa. Então, acho que estabelecer limites, buscar suporte, autoconhecimento é principal e crucial para um RH que está buscando Uhum. desenvolver resiliência emocional. Que legal. E é muito bacana, assim, né? Porque no final do dia, acho que até de forma bem simplista, assim, né? A resiliência é você cair e levantar, né? Enfim, acho que é passar pela situação de estresse e como você acha que até falou no início ali, é fazer disso um aprendizado, né? Assim, porque no fim do dia as situações elas acabam se repetindo, né? Então, Uhum. é bem bacana a Eu sua acho que fala. vem muito também do como um gestor e um líder lida com as situações. O gestor ele vai ver as dificuldades, ele vai identificar o problema, vai saber como operacionalizar para resolver aquela situação. Mas o líder, e um pouco do que o RH também precisa ter, é de pegar nas adversidades, no momento difícil, pegar e falar, pessoal, é um momento difícil. É uma situação que a gente não gostaria de estar passando. A gente vai ter que passar. E como que a gente vai passar por isso? Eu acredito que dessa maneira aqui, ou o que daqui 3 meses vamos fazer uma outra reunião e olhar para trás e ver como que mudou. Olha como a gente passou por essa situação. Total. E conseguir também inspirar outras pessoas a ver por outros olhos ou compartilhar experiências e tirar algo daquilo ali, Uhum. né? Boa, que legal. Eu acho que tem um lugar muito bacana aqui também, que é a gente fazer o exercício o tempo todo de tentar ser a figura imparcial ali, né, no que está acontecendo, porque se você consegue de alguma forma se distanciar, eu acho que é aí que a gente consegue de fato viabilizar a resolução de conflito, né, enfim, eu acho que fazer as coisas se encaixarem assim, Hum. ainda que seja difícil, né, porque a gente é ser humano, enfim, não tem Uhum. como não se envolver. Não tem como. Ô, Carol, e acho que ainda você falou um pouquinho, né, sobre mindfulness, enfim, né, que tem um monte de coisas, né, que a gente pode fazer da porta para fora para, acho que ajudar aqui. O que que você faz, assim, hoje, a Carol, como é que ela se energiza? Cara, eu acho que hoje eu sou dos hobbies individuais, assim, Eu sabe? também. E eu não sei se é porque a gente fica o tempo todo em contato com pessoas, Aham. mas eu gosto de me resguardar e fazer uma coisa que requer criatividade, ou uma pintura, até jogos, algo nesse sentido. Então, acho que quando eu tenho esse momento de recarregar minhas baterias ali sozinha, sem socializar, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito no dia a dia, mas Uhum. claro, semanalmente tem a terapia ali em dia, pra gente Importantíssimo. também realinhar ali a Aham. cabeça, os pensamentos. Acredito que essas duas coisas eu não largo mão de maneira alguma, Aham. mas também preciso, até por outras razões, preciso praticar um exercício. Ah, nossa, correr é a primeira coisa que vem na minha mente? Não é, Não é? Ai, eu amo. mas a gente É. precisa. Aham, exato. Então acredito que um balanço disso é importante. Mo, que legal te ouvir falar. Você sabe que, um parênteses aqui, eu gosto muito de literatura, enfim, ficção, romances. E sempre gostei, desde muito nova, assim. E desde que eu comecei a trabalhar, parece que eu me reconectei muito mais com isso, porque é um momento que eu tenho de ouvir uma história, entender a perspectiva de um personagem e não precisar fazer nada com isso, assim, não é Uhum. maravilhoso? Porque você fala, aqui a gente tá, você ouve um negócio e fala, putz, eu preciso fazer alguma coisa com isso. A gente tá sempre, né, num modo meio reagir àquilo que tá acontecendo, Exato. assim. Ou de tipo hiperprodutividade, que precisa É. tudo ser produtivo, Não, assim, eu só às vezes quero ouvir não. uma história sem ter nada pra fazer com ela, assim, acho que é um pouco do que eu uso também. Uhum. Ai, Carol, legal. E me conta um pouco, assim, acho que a gente como líder de pessoas, né, enfim, acho que tem a função RH, mas tem também a gente se confundindo ali bastante com a função líder.
Como é que você ajuda os seus times, né? Acho que tem algumas coisas que vêm muito com a maturidade, com a gente vivenciar. Como é que você direciona as suas equipes ali para lidar com esse turbilhão que é essa função? Pois é, eu acho que quando a gente tá nessa posição de RH, que tem os olhos da empresa, às vezes, né, por RH, com expectativas, com questões, a gente também, ao mesmo tempo que percebe a empresa, a gente está o tempo todo atento ao que pode vir de demandas da empresa, mas também está sendo percebido da mesma maneira, né? E acaba, até culturalmente, o RH se isolando de uma maneira organizacional. Eu acredito muito de que isso está se desconstruindo nos últimos anos, Uhum, porque antigamente, tá mais industrial, assim, tinha essa, nossa, o RH, ó, tá chegando ali, uhum. vamos, vamos mudar o Para o papo de assunto. corredor, né? Para o papo de corredor. Aham. Vamos mudar de assunto. Mas também, às vezes, o próprio RH assumia essa posição de eu vou me misturar ali, eu não posso fazer isso, eu não posso participar daquele happy hour porque eu sou do RH. Uhum. E eu acredito que isso vem se mudando porque o RH também é o colaborador. O Hum. RH também é uma equipe, também quer socializar, quer participar das brincadeiras internas que tem na empresa. E acredito nesse o isolamento pelos outros e o isolamento pelo RH mesmo, gera também esse estresse, essa solidão. Então, quando a própria equipe de RH se vê, acho que estressada ou solitária, é um momento de a gente olhar pra gente mesmo. E eu falo isso porque os RHs se apoiam muito entre as empresas. Não sei se você, mas eu faço parte de muitos Um grupos monte, aham. de RH e eu acho que esse é o momento que eu mais me fortaleço em ver que uma outra empresa está passando por uma situação similar ou de ter uma ideia de que uma outra empresa fez e teve sucesso. E eu acho que esse apoiar entre os profissionais de RH é uma coisa que se torna frequente e é um ponto de apoio muito legal, tanto para mentoria, tanto para poder trocar ideias, fazer um bench, mas também porque eu nunca me esqueço que ano passado a revista Você RH, eles lançaram uma matéria que falavam que 90% dos RHs se sentiam sobrecarregados. Uhum. E mais da metade das pessoas que foram entrevistadas, eles se sentiam também com alguma situação de saúde mental no ano que tinha passado antes, Uhum. ou eles conheciam algum colega de trabalho que teve algum tipo de problema com burnout Foi ou muito comum, né? é muito comum. Uhum. Você conhece alguém? Com certeza. Também. Então, é uma coisa silenciosa. O Uhum. RH tá gerindo ali todas as equipes, mas também tem a própria equipe, também tem você por Uhum. trás daquele crachá. Então, acredito que poder buscar apoio, buscar outros profissionais, dividir essas experiências, também faz ele ser resiliente, conseguir ver as soluções, que aquele momento vai passar, que aquela Uhum. situação tem uma saída, e poder realmente, a partir disso, também inspirar os outros que estão ali na volta e a sua própria equipe. Boa, que legal. Você sabe que eu vou pegar 2 ganchos aqui, um deles é, faz umas 2 semanas mais ou menos eu tive num jantar, só com CHROs também promovido por uma outra empresa, organização, e foi muito bacana, eu estava super na expectativa, falei: "Gente, que legal, gente muito sênior, né, enfim, conectar e tal". E uma das coisas que me chamou a atenção é que o assunto que dominou o jantar foi a solidão do RH, assim, putz, ninguém estava afim de trocar boas pra óbvio que isso, né, você faz, enfim, é natural. Mas no fim do dia, assim, o assunto que dominou foi esse, assim, caramba, como é solitário, gente, como é difícil, enfim. E eu acho que essa troca é um pouco do que você trouxe, né, assim, acho que acaba ajudando um pouco a aliviar a pressão, né. Sim, é porque o RH, ele lida com muitas situações e temas que são muito sensíveis, são pessoais. Uhum. Não são coisas que você quer ficar falando para outras pessoas e Exato. nem Nem deveria pode, também, né? aham. Exato. E com isso de pegar e gerenciar essas situações que são do outro, mas ao mesmo tempo me manter no meu posição, eu não sou o outro, mas Uhum. eu posso apoiar ele dessa posição que eu estou, é um exercício que é difícil. E Uhum. ainda mais para pessoas que são mais sêniores ou que elas são só uma pessoa só no departamento, é uma carga maior, é uma coisa que você precisa gerenciar, saber o que é o seu, saber o que é o do outro. E
saber separar ali quais são seus valores sobre aquela situação É. e poder ser uma pessoa imparcial e diretiva naquilo, né? Uhum. Então, realmente, solidão é uma coisa que, ao médio, longo prazo, se não bem administrada, pode se tornar um problema muito mais impactante Com para a pessoa. certeza. De saúde mesmo, né? Uhum. É. E o segundo gancho que eu queria fazer ali na sua fala, que você falou, putz, o RH ele tinha uma tendência a ficar muito separado e de repente ele, né, começa a transitar, começa a ser visto aí em outras áreas. Eu acho que isso é muito bacana, que é um pouco acho que do lugar que a gente conseguiu ocupar, né? Assim, o RH no negócio, que eu acho que é incrível, assim, onde a gente de fato consegue gerar valor. Por outro lado, tem uma outra situação de estresse que a gente acaba vivendo, que é, putz, frequentemente, nós somos a figura que precisa desafiar, que precisa discordar do negócio, que precisa fazer o contraponto. E isso também gera um estresse, né? Assim, como é que você lida? Como é que você enxerga isso, assim? É complicado. Porque, independente do negócio, se for no ramo da alimentício, tecnologia, de softwares, RH, os números estão ali por trás e são uma base de tudo. Mas as pessoas também são. E se a empresa não tem uma cultura, não tem uma cultura que apoie isso, apoie as pessoas, não é o RH sozinho que vai conseguir abarcar e dar conta de tudo. Uhum. Então, quando o RH entra nesses embates de, nossa, pessoal, vocês fizeram esse plano, mas e essa pessoa aqui? E essa situação que a gente tinha passado, acho que não vai pegar bem, a gente poderia estar fazendo assim, assado. Se a empresa não for construída com a cultura inclinada, orientada a pessoas, não tem RH que vai conseguir sustentar. Uhum. Não, e isso é um conflito grande, mas aí o RH vai precisar não olhar para aquela situação, aquela tomada de decisão, aquela reunião que ele não consegue conversar, mas para a cultura, então. Ou para a alta gestão, que também precisa estimular essa cultura. E eu acho que esse desafio acontece em pequena ou grande escala em todas as empresas, só muda o endereço por aí. Com certeza. Mas acredito que o diálogo é uma É o ferramenta. caminho, né? Seja a comunicação ali não violenta, assertiva, mas também orientada a dados, o RH se empoderar dessas ferramentas que os outros departamentos usam, Uhum. poder mostrar análises de históricos passados para poder Consistentes, projetar né? o futuro. Uhum. Acho que é muito do que a gente já vem fazendo e vai conseguir fazer muito mais para o futuro também. Comunicação aliada a dados ali é Uhum. a melhor receita. Boa, muito bom, muito bom. Carol, para a gente finalizar aqui, qual seria o seu conselho para pessoas que querem, né, líderes de RH, líderes do geral, que querem desenvolver resiliência emocional? Ui, Ó, responsabilidade, hein? tá. Eu acho que se eu fosse resumir de uma maneira geral tudo isso que a gente falou, que é o outro, que é a gente, que é a empresa, que é isso, que é aquilo, eu acredito que seria. Sabe quando a gente entra num avião e a aeromoça começa a dar as instruções e ninguém ouve mais aquelas instruções porque sabe de tudo, mas tem uma ali que a gente precisa ouvir, que é: antes de ajudar o outro, coloca a sua máscara de oxigênio. Uhum. Então, antes de olhar para a empresa, olhar o outro, que é o que o RH tá sempre olhando, como que tá a tua máscara de oxigênio? Você tá bem, você tá protegido, você tem essa autoconsciência, você tem seu conhecimento emocional das suas vulnerabilidades, dos seus pontos fortes? Bem, beleza. Pode partir, pode ajudar o outro. Eu acho que para quem tá querendo desenvolver resiliência emocional, ali meu conselho seria: olha para si mesmo, para poder olhar para o outro primeiro. Olha para si mesmo para poder ver uma situação estressante e conseguir enxergar o ouro naquilo, conseguir enxergar o ponto positivo daquilo. E acho que isso é o principal para poder realmente conseguir criar coisas e construir com Que os outros. legal, que bacana. E acho que se eu pudesse adicionar aqui, pode até parecer meio dicotômico assim, mas eu olhe para você, ao mesmo tempo. E aí, na verdade, é olhar para você para entender que, cara, não é pessoal, né? Assim, acho que isso me ajuda muito, assim. Fala, Uhum. putz, deixa eu olhar, né? Analisar esse pequeno caos aqui de forma muito pragmática. Isso não é sobre a gente, né? Que é um pouco do que você falou, assim. Putz, o RH não demite ninguém, né? Enfim, o RH tá Uhum. ali para viabilizar as coisas acontecerem da melhor forma, enfim. É como se desse uma pausa da situação
E Você você tenta olhar ver de aqui de fora. cima, falar Isso. na cara, o que que dá pra fazer aqui? É. Aí você volta Aí a gente ali. consegue ser efetivo mesmo, né? Exato. Ai, Carol, amei o nosso papo. Também. Obrigada por ter vindo, por ter topado, por compartilhar aí seu conhecimento. Enfim, foi super gostoso. Muito bom, É. obrigada, Nath. Né? Adorei participar aqui. Um tema super relevante, muito importante. Eu espero que os RHs consigam continuar desenvolvendo a resiliência, olhando para si mesmo, para poder olhar para os outros. É isso aí. E que a gente use esse canal e tantas outras ferramentas que a gente tem, acho que para se apoiar e trocar e aprender juntos, né? RH junto tá mais forte. Pessoal, muitíssimo obrigada por terem acompanhado a gente aqui. Essa aqui é a primeira série de vários episódios aqui que a gente vai falar sobre temas super bacanas. Não deixem de seguir a gente aí nos canais de áudio e a gente se vê na próxima. Obrigada!